Olha só. E ele diz assim, ó, qualquer pereba agora é craque. Meu pai amado. Ainda tem mais aqui, ó. Vamos lá. Wilton Pinheiro fala dessa história do São Paulo, ó. São Paulo não consegue nem contratar Canu, zagueiro, rebaixado pelo Botafogo. Como pode disputar com o Palmeiras, um dos melhores atacantes da América? Esse já elogia aqui o Borré. E o Thiago diz o seguinte: Borré valia 1 milhão por mês, mais 28 de luvas. Joga tudo isso? É muita vela aí para esse Borré, ô Facinco? Vale esse investimento aí? E aí queria te ouvir também, né? Para onde fica melhor para ele? É na conversa do Crespo ou é na grana do Palmeiras? Não, ele foi o centroavante referencial do time que até então era um dos principais da América do Sul, e é o River Plate. Inclusive fez até gol no próprio Palmeiras. Pra mim é muito bom jogador. Gosto demais do Borré. E é um jogador decisivo, participativo. Né? E outra coisa, é participativo, né? Decisivo, jogador de boa intensidade, ajuda na marcação, boa movimentação tanto pelos lados como por dentro, enfim, acho um grande centroavante pro nível aqui da América do Sul. Tem que combinar também com o Atlético de Madrid, que ainda tem 25% dos direitos federativos do atleta, né? Então, vale combinar com o Atlético que, obviamente, tem essa situação de querer ou não uma parcela, se vai aceitar manter esses 25%, se vai querer vender esses 25% para dar ao atleta integralmente ao clube que o contratar, enfim, também tem uma negociação em curso com o próprio clube espanhol nessa brincadeira toda, né? Porque o River Plate, para ficar com o Borré agora no meio do ano, tem que comprá-lo desses 25% do Atlético de Madrid. A proposta ela gira em torno de 3 vezes mais quase o que ele ganha no River Plate. É uma proposta bastante gorda por parte tanto de Palmeiras como do São Paulo. O trunfo que o Palmeiras tem no momento é a capacidade de um time atual campeão da Libertadores de avançar mais longe na competição e de ter um elenco pronto nas mãos de um técnico europeu que possa, assim como o Crespo, que também é um técnico, entre aspas, europeu, ele foi formado na Itália antes de voltar à origem do país dele, que é a Argentina, então tem escolas, não vou dizer similares, mas a base é a mesma, europeia, tanto de Abel como de Crespo, mas o trunfo do Abel, claro, é de, quem sabe, com essa base já montada de Palmeiras, potencializá-lo ainda mais para o ano que vem, que é o ano de Copa do Mundo, com a seleção da Colômbia, em que ele hoje já faz parte da equipe principal. Então tem esses trunfos legais aí que o Palmeiras e o São Paulo dividem, né? A questão do São Paulo é mais a financeira mesmo, é saber até quanto que o São Paulo pode fazer um grande investimento num cara que vai ganhar mais de 1,5 milhão por mês, da totalidade luva, salário, para um time que já deve bastante, para o Daniel Alves, por exemplo, que ganha alguma coisa parecida com isso, né? Então, tem que entender como é que funciona essa engenharia financeira do São Paulo. E o que eu sei também, William, outras 2 informações, tá? Aproveitando o gancho do nosso programa hoje. Conversando com algumas pessoas. Primeiro, essa informação do Danilo Barbosa, volante do Nice, procede muito, o jogador tá pertíssimo mesmo do Palmeiras. É um volante que fez toda a base da seleção brasileira, 2013, 14, torneio de Toulon, geração do Gabriel Barbosa, o Gabigol, Gabriel Jesus, enfim, toda a garotada que recentemente tem despontado com a camisa da seleção. Ele foi capitão, inclusive. É o Danilo, que era do Vasco. Revelado pelo Vasco, passou pelo Braga com o Abel Ferreira e agora está no Nice da França. Ele se machucou recentemente, uma lesão muscular, perdeu espaço na equipe. Eles também, no meio-campo do Nice, acabaram se reforçando. E nos últimos jogos do Nice, ele atuou como um zagueiro aberto pela direita. Zagueiro aberto pela direita, função que o Abel gosta muito. Ou seja, um volante que joga ali parecido com o Gabriel Menino, que pode ou jogar como segundo volante, que é a dele, um pouco mais à frente, ou então como esse zagueiro pela direita, um cara que pode fazer uma lateral improvisada. É aquele jogador polivalente que gosta do Abel. Ou seja, um atleta que vai chegar para repor ainda mais carência numa posição que o Palmeiras tem, que é esse lado direito da defesa. E sobre Vitor Cuesta, tem coisa conversando. Tem iniciação de, olha, eu quero, mas aí você me cede aqui, eu te cedo ali alguma parte, você precisa de jogador para compor negócio, quer mais dinheiro. Tem fumaça. E a fumaça começa cada vez mais a aumentar. Palmeiras e Cuesta e Internacional estão numa mesma negociação. O Inter procura dinheiro, o Palmeiras procura envolver alguns atletas do elenco nessa história toda. Os nomes não foram abertos. Tentei de todas as formas procurar esses nomes, mas até agora nada. Mas enfim, o Palmeiras tenta colocar
negócio com o jogador e um pouco de grana, o Inter quer apenas uma grana, mas se dependendo do jogador for bom, pode abrir mão. Então, a conversa está existindo. Não é só fumaça, Palmeiras, não é só especulação que o Cuesta possa jogar no Palmeiras. Pode ser uma grande realidade também. Muito bem. Ô Pascoal, você tem mais informações aí sobre reforços, é isso? Não, tem esses nomes que a gente está comentando aqui, o caso do Danilo, que o Facicani falou, é um caso que chama a atenção, porque o Palmeiras, na minha visão, está se antecipando a um fato. Quando chegar a janela do meio do ano, o Palmeiras pode perder alguns jogadores dessa posição de meio campo, né? Porque o Gabriel Menino está sendo observado, né? O Patrick de Paula está sendo observado, são jogadores que atuam nessa posição e o treinador, do meu modo de ver, está já se antecipando com algumas indicações. Claro que a gente tem que esperar a janela de meio de ano para saber como é que as coisas vão correr e qual será o comportamento desses jogadores ainda nesses meses que faltam para a chamada grande janela do futebol europeu. Esse é um fato. Outro fato, o Palmeiras tem interesse mesmo em contratar um centroavante. Está buscando o centroavante. Com o Borré, o Zinho falou, a coisa está muito antecipada. Já acertaram salário, já acertaram as luvas, e o que falta acertar é essa saída ou não do River Plate antecipada. Isso é o que está faltando para que o Borré jogue no Palmeiras. Se for jogar em junho, no meio do ano, o Palmeiras não vai gastar nada. Se quiser o jogador antecipadamente, o Palmeiras vai ter que botar um dinheirinho ali para o River Plate para fazer um acerto. E acho um pouco difícil nessa hora, mas o Palmeiras tem muito interesse. Esses são os nomes mais latentes, mais evidentes. Mas o Palmeiras ainda procura um meia de ligação. Não é um centroavante, não é um meia esquerda, tipo Scarpa, tipo o Rafael. Não é esse, o Rafael Veiga. Não é essa posição. É o 8,5, aquele que chega ali e fica perto do centroavante, que é uma função que o Abel não vê e não enxerga em nenhum jogador do Palmeiras fazendo essa função. O William joga aberto, o Luiz Adriano é centroavante, o Luiz Adriano não joga todas as partidas, o Luiz Adriano é um jogador que se machuca muito, por isso o Palmeiras também está interessado nesse jogador da posição. Agora, só uma coisa, hein, ô professor? Se sai negócio aí com o Cuesta, claro, é tudo muito, né, tá tudo muito início ainda, é segundo informação do Facicani. Gustavo Gomes e Vitor Cuesta, aí sim a gente pode falar defesa que ninguém passa. Professor? Aí é um companheiro à altura, né? Que é o que o Gomes quer. O Pascoal tava falando desse 8,5 aí, eu pensei, talvez fosse um cara que nem o Ricardo Goulart, né? Se tivesse dado certo. Aquele cara que encosta ali, o sub-centroavante, né, Pascoal? Não sub no momento, no sentido de menosprezar, mas o cara que é menos que o centroavante ali é um co-centroavante, né? Aquele companheiro de área. Para essa posição é difícil pensar num nome. O Cuesta eu acho que resolve a zaga, o Borré seria na frente, aí teria que ver essa questão com o Luiz Adriano, né? Não sei se ele tentaria uma composição. Mas eu não tenho um nome tão bater assim, cravar um nome para esse 8,5 aí, como a gente tem no caso do Cuesta, né? O Cuesta é sonho de consumo, hein? Se ele chega é para resolver, ou não? Com uma defesa que ninguém passa dessa aí. Mas aí, senhor... William... Fala, Pascoal, pode falar. Só para pontuar, dessa vez o Palmeiras não está buscando jogadores para compor elenco. O elenco o Palmeiras já tem. O Palmeiras está buscando jogador que vista uma camisa do time titular. Essa é a principal visão. Aquele amigo nosso, meu amigo e amigo do Zinho, me disse isso. O Palmeiras quer titulares. Vai contratar jogadores que resolvam alguns pontos. E o Palmeiras, o Abel chegou à mesma conclusão que outros treinadores tiveram quando passaram pelo Palmeiras. Precisa de jogador que decide o jogo. Aquele decisivo, aquele cara que entra e o centroavante, o zagueiro adversário fala, pera um pouquinho, agora ficou difícil para nós. Precisa de jogador que decida jogo. E jogador que decide jogo é caro, né, William? É caro, é caro. Ozinho, melhor dupla de zaga do Brasil? Vai ser assim, para Gustavo Gomes e Cuesta, é isso? Pode repetir o que o Grêmio fez por bastante tempo com o Jeromel e o Kahneman, né? A gente sempre elogiava essa dupla de zaga. E o Cuesta, pela sua experiência,
Eu só fico na dúvida pelo lado que o Cuesta joga, que é o lado que o Gomes está jogando. O Gomes joga pelo lado esquerdo, o Luan faz o lado direito. Aí o Gomes voltaria para o lado direito para o Cuesta jogar pelo lado esquerdo, caso se concretize, mas é uma defesa experiente, forte, como diz o hino, né? Defesa que ninguém passa, mas precisa de um time como o Abel joga, muito sólido, compacto, um time com transição Sim, ó. ofensiva rápida. Pode Mas falar, você faz com carinho. o Gomes pode fazer as duas, né? Tanto é que no jogo o Imperiur fez a esquerda, ele fez a direita, né? Acho que dá para adaptar os Isso. dois, né? Como eu falei, ele tem que voltar para a direita, né? Quando joga o Luan e tudo, ele tem jogado mais pelo lado esquerdo. Mas é um cara com uma capacidade incrível, e também tem muitos jogos, né? Vai precisar de um elenco e se tem condição. Eu só acho que o Inter, que também está na Libertadores e precisa ficar com um time forte, trouxe um treinador, né, competente aí, badalado, que todo mundo queria, né? Todos os clubes, quando se falava de contratar um treinador, era o Miguel Ramírez. E aí traz o cara, aí vai perder um cara que é na espinha dorsal, para mim, fundamental no Inter, o Cuesta, o Edenilson, o Patrick, aqueles jogadores que a gente sempre, quando escala o Inter, tem que estar. E vai perder o poder financeiro, né? Mas eu acho que o Inter também não poderia abrir mão do Cuesta se ele quer brigar por título. Mas se ele vem, é uma zaga muito forte, o Palmeiras fica muito mais forte, se traz um Borré, também, esse meia centroavante, meia atacante, é que a gente olha e aí só se trouxer o Dudu de volta. Traz o Dudu de volta também. Mas ele pode voltar ainda esse ano, hein? Ó, é o seguinte, o Mendel